Bom, pessoal, para fazer aqui a massa do pastel, de início eu vou estar usando aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. A xícara que eu estou usando é a xícara de 250 ml. Eu vou usar aqui também 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. Pode ser o vinagre de maçã também, se vocês não tiverem esse, tá certo? Vou usar aqui também 2 colheres de sopa de óleo. Vocês podem estar usando o azeite também. E esse vinagre, gente, é para dar a crocância aqui da massa, tá bom? Tem gente que usa cachaça, né? Mas como aqui não tem, eu tô usando aqui o vinagre. Vou usar aqui meia colherzinha de chá de sal e vou usar, gente, meia xícara de água morna. Não é quente demais, tá bom, gente? É só morninha ali mesmo. E vou colocando aqui essa água aos poucos na massa e vou mexendo com uma colher. Depois vai ter que sovar essa massa na mão. Mas eu vou colocando aqui a água e vou mexendo com a colher, né, para não perder o ponto dessa massa, tá bom? E aqui, gente, tem farinha que ela dá o ponto mais rápido e tem farinha que essa massa vai ficar mais molinha e vai precisar de um pouco mais depois. Então, você já deixa um reservado aí, um pouco de farinha mais, né, que possa ser que a sua farinha precise. E agora, pessoal, venho tirando todo o excesso aqui da massa, né, da colher. E vou sovar essa massa aqui na mão, tá vendo? Aqui eu já noto que a minha massa vai precisar um pouquinho de farinha, porque ela tá grudando na mão. Então, já deixei um pouco de farinha reservada. Eu usei aqui mais ou menos meia xícara, tá, gente? E venho colocando aqui essa farinha e vou mexendo, vou sovando essa massa, tá? Aqui, gente, eu geralmente gosto de comprar aquelas farinhas que vem no saquinho de papel, né? Que elas são ótimas. Eu acho que ela dá o ponto bem mais rápido, tá? Já as de saquinho de plástico, né? Eu vejo que fica um pouquinho mais mole. Mas não tem problema, gente. Eu compro a que tá de promoção no supermercado, que eu não vou medir pra vocês, tá? Eu compro a que tá mais barato mesmo. E dá certo do mesmo jeito que essa massa aqui não tem segredo, não, gente. É só você ir colocando água aos poucos. Se você vê que vai precisar de mais massa, vocês colocam massa. Se vocês verem que sua massa ficou dura demais, é só vocês acrescentar um pouquinho de água. E aí já está no ponto certo, essa massa não fica muito dura, tá, gente? Ela fica bem maleável, né? Porém, ela não fica grudando nas mãos, tá, gente? Então, coloquei aqui um saquinho plástico na massa e deixei ela descansando por uns 10 minutinhos. Depois de se passar esses 10 minutinhos, gente, vamos abrir aqui a massa. Vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha de trigo na bancada e também vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo em cima dessa massa, tá? Então, venho tirando aqui o plásticozinho e vou polvilhar um pouco de farinha aqui em cima para poder estar abrindo aqui essa massa. E para abrir, gente, aqui eu vou estar usando esses rolinhos, tá vendo? De plástico filme que já tá aqui no finalzinho. Vocês podem estar abrindo aí com a garrafa, se vocês tiverem. Eu tenho um rolo de macarrão, gente, mas confesso que eu não gosto muito de usar ele, não. Eu gosto de estar usando esses rolinhos assim, né? Porque firma muito bem na mão. Então, eu prefiro usar ele mesmo, tá? Mas aí vocês usam o material da sua preferência para estar abrindo a massa, tá bom? E aqui, olha só como ficou, gente, essa massa. Ficou bem fininha. Pastel, né? Tem que ser bem fininho a massa. Mais ou menos aí numa espessura de 2 a 3 milímetros, tá certo? Então, eu venho cortando aqui. Eu vou fazer um pastel grande, tá, gente? O pastelão mesmo. Aquele pastel bem recheado com tudo que tem direito, tá? Coloquei basicamente todos os recheios que tinha aqui em casa. E aqui eu venho recheando com carne moída. Vou colocar aqui também o charque, né? Vocês podem estar usando aí o recheio da sua preferência, pode usar frango também, né? Eu quis misturar mesmo, tá, gente? Aí depois de colocar aqui o charque, coloquei 3 colheres de mussarela ralada. E por último, eu venho colocando aqui o tomate, né? Vocês podem estar fazendo um vinagrete, mas eu não gosto de cebola, então eu coloco só o tomate já com sal. E venho colocando aqui também o orégano. Agora, vou fechar aqui esse pastel com muito cuidado, porque a massa está bem fininha, né? Para não rasgar aqui a massa desse pastel. E depois aqui eu venho cortando, gente. Eu vou ajeitar aqui, né, a massa para deixar esse pastel bem quadradinho, bem bonitinho, né? Para não ficar todo bagunçadinho assim, dessa forma. Pra ficar bonitinho pra vocês verem mesmo. Apesar que isso aqui não importa muito não, né? Porque é feio ou bonito a gente come de todo jeito, né, gente?
Mas aí eu venho acertando, cortando, né, assim dessa forma, com a faquinha. E depois eu venho fechando aqui com o garfo mesmo, tá? Se vocês tiverem aquele, tipo um rolinho, né, gente, que passa assim no pastel, eu não tenho aquela ferramenta de fechar pastel. Então eu venho fechando com o garfo mesmo, é o tradicional, né? Que dá super certo, tá certo, gente? E aí depois eu venho retirando aqui esse pastel da bancada, né? Com muito cuidado, gente, porque eu coloquei pouquinha farinha de trigo na bancada e ele grudou um pouco. Mas dá certo, tá, gente? Vocês vão tirando com bastante cuidado aqui, com bastante paciência, que ele sabe. E aqui, gente, você polvilha, é bom polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na parte de cima para ele não grudar na sua mão, tá? Aí vocês polvilham aí, tá bom? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas aí vocês fazem em casa. E aqui eu vou fazer também um de misto, né? Misturei aí também presunto, nesse eu botei presunto, botei o charque, a mussarela, o tomate e por último eu venho colocando aqui o orégano, né? E aqui não tem segredo, gente, eu vou fechar do mesmo jeito do outro. E essas sobrinhas, gente, que sobra aí, né, do pastel, vocês podem estar guardando pra estar abrindo e fazendo outro menorzinho, né? Se caso você fazer pouca massa, porque se der muito pastel, essas sobrinhas aí vai dar outro pastel grande também, né? Eu separei um pedacinho, gente, para testar no óleo quando o óleo estiver quente, né? Separei aí um prato com papel toalha para já colocar o pastel. E aí eu venho colocando o óleo na panela, né? Numa panela grande, né? Que caiba o pastel, porque o pastel é gigante. E depois eu venho colocando aí um pedacinho da massa para testar se o óleo já está quente, né? Bom para fritar o pastel. Então, agora eu venho colocando aqui o pastel com muito cuidado, tá? Lembrando, se você é criança, a gente não façam isso sozinha, peçam pros pais de vocês, tá certo? Então, eu venho espalhando o óleo assim por cima do pastel para ajudar, né, a fritar nessa parte de cima aí, porque o pastel é muito grande. Vocês podem estar fazendo ele pequenininho, né? Para dar para a família toda, se a família de vocês forem grande, ou se vocês quiserem fazer ele pequenininho mesmo. Era porque eu tava com vontade de fazer um pastelão mesmo, recheado com várias coisas dentro, né? Como se fosse um X-tudo, tá, gente? E olha que lindeza, gente, que ficou esse pastel. Ficou muito lindo e gostoso, viu, gente? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, nem trabalho com venda de pastel, nem nada, tá, gente? Eu só faço para mim e meu esposo mesmo, é só nós dois. Então, gente, eu confesso que ficou uma delícia. E ouso dizer que ficou melhor do que o da feira da minha cidade. Da minha cidade, tá, gente? Não tô dizendo que é da feira de toda a cidade, não, mas ficou uma delícia mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado, ficou bem crocante. Então já deixa seu comentário aí, se inscreve no canal para vocês conferirem mais receitas.